Olá a todos. Hoje a gente está aqui com o Raul Bittencourt, candidato já, não mais pré-candidato, candidato ao Senado do Rio de Janeiro, né, pelo Partido Unidade Popular pelo Socialismo. Esse seria o nome completo, né? Quer dizer, Unidade Isso. Popular, mas o complemento, né? Depois, se você puder explicar melhor, porque é um partido novo, né? Eu tomei conhecimento desse partido mais ou menos há 1 ano ou 2 anos, assim, então li um pouco do programa. Se você quiser falar um pouco mais sobre o seu partido também, porque é novo, né? Um partido novo, e as pessoas talvez não conheçam muito bem. Então, Raul, obrigado, tá? E fique à vontade. Bem, primeiro, é um prazer estar aqui com o companheiro. A gente não gosta de falar que é um partido novo, né? Porque confunde com aquele partido do Itaú, dos banqueiros, do grande capital. A gente prefere falar que é um partido jovem, o mais jovem partido da esquerda brasileira, né? A gente conseguiu, após muito trabalho da nossa militância na periferia, nos trens, nas centrais de ônibus, coletar 1.200.000 assinaturas e obter, no final de 2019, o nosso registro. O registro da Unidade Popular, né? A gente tinha iniciado antes um esforço inicial, em 2013, que a gente estava discutindo a criação do partido. Entramos com o pedido da Unidade Popular pelo Socialismo, porém teve um problema. Mudaram toda a regra para a legalização do partido enquanto a gente estava coletando as assinaturas. Então todas as assinaturas que a gente tinha coletado no primeiro esforço acabaram tendo que ser jogado fora. E tinha um prazo exíguo para a gente conseguir obter, refazer tudo. Então a gente optou por começar do zero, né? Então a gente recomeçou o esforço em 2017 e obtivemos o registro em 2019. A nossa primeira eleição para a prefeitura, eleição foi a eleição municipal de 2020, né? Uma eleição que foi muito difícil para nós. A legalização saiu em 18 de dezembro, se não me falha a memória. E logo depois veio férias, logo depois veio carnaval, logo depois a pandemia do coronavírus. Como a nossa grande força é a mobilização de rua, nossa grande capilaridade são nos movimentos sociais, por moradia, por movimento estudantil, movimento sindical, e houve um afastamento, né, em razão do trabalho remoto, foi muito difícil para a gente se organizar para disputar aquele processo eleitoral. Mesmo assim, a gente avalia que conseguiu um resultado muito positivo, né? Apesar de sermos o partido mais jovem, né? Nós obtivemos um resultado superior ao PCB, próximo ao do PSTU, que é um partido mais consolidado, que já teve por muitos anos, né, tempos de televisão, acima do PCO, evidentemente. E esse resultado aponta o quê? Que a gente está no caminho certo. Mesmo apesar de todas as dificuldades que a gente enfrentou, a gente conseguiu um resultado eleitoral bem razoável, né? Aqui no Rio a gente teve mais votos, por exemplo, que o PCB, que é um partido que já tem 100 anos de história, né? Nós não tínhamos sequer 1 ano após a nossa legalização. Nós tivemos mais votos que o PCO, tivemos uma votação na cidade do Rio superior ao PSTU, às candidaturas do PSTU, né? A gente não lançou majoritário, só tínhamos candidatos proporcionais. A gente obteve uma boa votação de legenda, isso por um partido que se organizou para participar de uma eleição, a primeira, no meio de uma pandemia, muitos dos nossos companheiros nunca tinham participado de nenhum processo eleitoral, né? Que é uma militância muito jovem. Para tu ter uma ideia, a gente lançou companheiros e companheiras com 20 anos, 19 anos, 21 anos, para os cargos de vereadores, né? Sim. Eu sou um dos quadros mais velhos do partido aqui no estado do Rio. Eu fiz esse ano 46, fiz agora, no final de julho, né? Eu sou um dos Sim. quadros mais velhos. Aham. Isso, nossos candidatos a deputado estadual pelo estado do Rio de Janeiro, o mais velho tem 23 anos. Então, isso dá uma perspectiva de que Entendi. o partido tem um futuro, né? A nossa militância, a faixa etária, é abaixo de 25 anos, 90%. Apesar de a gente estar crescendo entre trabalhadores das universidades, entre servidores públicos, mas ainda assim é um partido Uhum. muito jovem, né? E não novo. O novo, mais uma vez, é o do Itaú. Bom, vou me lembrar disso. Agora, a origem, então, a origem, assim, do partido seria ligada a movimentos sociais.
Mais ou menos isso. Ou é assim, mais classista também? Sim. Não, na verdade, é ligada a movimentos sociais classistas, né? Eu sou Ah, do movimento Luta de Classes, que é uma corrente sindical que atua em vários sindicatos, seja da iniciativa privada, seja do serviço público, né? Nós temos o movimento de mulheres Olga Benário, que reivindica a história de Olga, né? E organiza ocupações de mulheres, organiza lutas pelos direitos, mas que mulheres? Mulheres trabalhadoras. Nosso movimento negro, Perifa Zumbi, que é um movimento mais recente, e luta por quais negros? Pela população negra trabalhadora que é excluída do sistema capitalista. Para nós não faz muito sentido lutar por cotas de gestores em grandes empresas. Porque faz diferença para quem é trabalhador, a mão de quem é o opressor. Você vê casos nos quais homens, mulheres, pessoas LGBTIA+, são tão ruins quanto qualquer branco europeu heteronormativo seria na hora de explorar os seus trabalhadores. Então, quem a uhum. gente tem que defender? Nós temos que defender outros trabalhadores, porque aqueles que detêm o poder econômico e, por conseguinte, uma fatia importante do poder político, eles não precisam da nossa proteção, eles já têm seus mecanismos próprios, né? E a partir desse caldo, em 2013, a partir das jornadas de julho de 2013, daquele conjunto de mobilizações, a gente percebeu, que boa parte dos partidos estabelecidos, eles não davam a resposta que a população precisava. De que adianta a gente falar da necessidade de transformar a política, mas sempre ficar repetindo as mesmas fórmulas e vamos vendo os mesmos acordos com os setores da direita. Acordos que, por exemplo, foram construídos na candidatura da Dilma, acordos que se voltaram contra o Partido dos Trabalhadores, levando ao golpe de 2016, e acordos que são construídos até hoje, né? E com setores que são francamente contra os interesses dos trabalhadores. E veja, se você é um trabalhador, você sabe que a política influencia na tua vida, mas você vê todo mundo sempre junto, um dia o cara é inimigo, no outro dia é melhor amigo, isso não gera uma confusão, não gera um estranhamento no homem comum que tem, por exemplo, o seu salário achatado, enfrenta dificuldade ou não consegue um emprego formal? Será que não é, em parte por isso, que Bolsonaro venceu a eleição dizendo que ser contra tudo isso que está aí? Apesar da gente que conhece mais de política, acompanha mais, saber que é a mesma coisa, e na verdade ele é um dos piores dentro do que está posto na política brasileira, mas para o cara que é um mero observador, ele viu naquilo uma esperança de mudança, de tirar a corrupção, né? A gente Hum, sabe que não é isso que ocorre, não é essa a verdade. 28 anos sem fazer nada no Congresso, 28 anos no Centrão, não sim. é esse, jamais será um agente da mudança, né? Pelo contrário, ele vai trabalhar para as coisas permanecerem cada vez mais iguais. E nós, da Unidade Popular, naquele momento histórico, decidimos: não, precisamos ter um partido que fale olho no olho, um partido que suba morro, um partido que ande de trem, um partido que tenha um compromisso com o processo de transformação e libertação da classe trabalhadora, e não com disputas, muitas vezes, fisiológicas, eleitoreiras, né? Alguns Uhum, me perguntam, por que você não entrou em determinado partido, como uma corrente? O que eu sim. sempre respondo é o seguinte: entrar em outro partido para ficar disputando o partido, disputando a máquina, em vez de estar disputando a sociedade, para nós é um contrassenso. Entendi. Sim, entendi. E quanto assim às pautas, você então já atuou no sindicato, por exemplo, né? Era um sindicato Eu estou licenciado do licenciado, né? SINDICEP, que é o Sim, Sindicato Intermunicipal dos uhum, Servidores Públicos Federais, que foi fundado em 2017. E com o sim, SINDICEP a gente está o SINDICEP está em todas as lutas do serviço público e todas as lutas da classe trabalhadora desde sua fundação. Inclusive, meus companheiros estão convocando o ato dos estudantes, o ato do dia 11, agora de agosto,
às 16 horas na Candelária. Por quê? Não somos estudantes, mas defendemos a educação. Temos a solidariedade de classe, né? Que é Claro, fundamental para qualquer movimento. claro. E E sou servidor público desde 2006, sim, do governo Lula, né? Servidor público federal, mas também fiz várias greves, porque o governo Lula também não queria negociar com o trabalhador, né? Houve avanços, mas não são avanços estruturais. Nunca regulamentaram o nosso direito de greve. Sempre houve dificuldade para ação sindical. E houve sempre muita cooptação de lideranças para compor os próprios quadros do governo, né? O que deixa eu, prejudicou. Sim, sim, sim. Deixa eu aproveitar, então, tentar tirar uma dúvida que é pessoal. claro. No caso, o que que você acha da judicialização do direito de greve? Porque isso sempre assim, me soou como algo proibitivo. Assim, é um direito constitucional do trabalhador fazer greve, né? E por que que esse direito tem que ser submetido ao judiciário? O que que você acha disso? Teria que ser É porque, submetido ou não? Pode ter abuso ou não? Como é não, que funciona isso? veja, tudo pode ser submetido ao judiciário. Qual o problema? A maioria das decisões judiciais são contra os trabalhadores. São decisões leoninas, são decisões que impõem todo tipo de dificuldade ao movimento grevista. São decisões judiciais para impedir que se haja greve. Eu não tenho nenhum problema de que, por exemplo, se uma greve for abusiva, prejudicar a população, às vezes o sindicato pode, em tese, até errar na mão, sei lá, pode acontecer, né? Mas você questionar algumas coisas para garantir, por exemplo, atendimento mínimo e unidades de pronto atendimento. É correto. Mas como é hoje, é para impedir que se faça greve. E nisso a conivência de quem indicou, por exemplo, os ministros que estão hoje sentados no Supremo. Quem indicou, por exemplo, quem está hoje no TST julgando isso. Você tem pessoas lá que são flagrantemente contra os direitos dos trabalhadores. E quem colocou lá? Não fui eu, não foi você e muito menos os colegas e amigos que estão nos ouvindo, né? Foi um partido que optou por colocar essas pessoas, mesmo sabendo seu histórico pregresso, né? Sim, sim. É porque vendo, assim, analisando a história das primeiras greves, dos primeiros sindicatos, o Estado atuou como opressor firme a favor dos industriais. Eu estou dizendo Sim, me sim, sim, referindo sim. ainda na Inglaterra durante a Revolução Industrial. Então, os primeiros sindicalistas eram presos, as primeiras greves abafadas com extrema violência, e assim, você via policiais, ou seja, a força do Estado, somadas com seguranças dos industriais, dos empresários, para reprimir com violência. Então, e como isso não é mais possível, não da maneira que era, não da maneira que era, pelo menos, eu achei que o judiciário tivesse cumprido esse papel de oprimir o direito de greve. Eu não entendo muito, eu estou falando muita coisa fora, O assim, judiciário, não, mas você está correto. O judiciário assumiu, uma boa parte do judiciário assumiu para si com orgulho essa tarefa de perseguir trabalhadores. Mas veja, após a redemocratização, houve a greve da CSN, onde o governo mandou tanque e matou vários trabalhadores. Isso não tem 30 anos. Toda a greve de professor e de servidor público, greves de massa, são alvos de violência estatal extrema. no No Rio de Janeiro, Paraná, São no Paulo. Paraná, em São Paulo, no governo Alckmin e na prefeitura do Haddad, houve grande repressão aos trabalhadores grevistas na área da educação. Sim. Entende? E manifestações Então, pacíficas, né? em manifestações Pacíficas, pacíficas. pacíficas, sem nenhum distúrbio, né? E veja só, mesmo que hajam distúrbios pontuais, isto não justifica a violência estatal. Digamos, se uma pessoa se exaltou, então vai lá coibir essa pessoa. Mas o que eles agem de forma política para impedir a continuidade do movimento. Eles usam qualquer desculpa. Isso quando não, né, muitas vezes são agentes infiltrados do próprio aparato repressivo do Estado que estão lá para gerar cisânia, para gerar tumulto, né? E com isso dá a justificativa que eles querem para jogar bomba, dar tiro e bater em mulher, bater em criança.
Sim, então é luta mesmo, né? O trabalhador para se unir não tem jeito, para reivindicar é luta, né? É luta, né? Não tem É jeito. luta, é organização e é diálogo entre os trabalhadores, né? Claro, claro. Bom, a gente sabe que, assim, o Poder Judiciário, né, os deputados, vereadores, senadores, eles têm várias funções de fiscalizar o Poder Executivo, fazer leis, mas fazem política também, atendem sua base. Então, você é ligado ao sindicalismo, a sindicalismo classista, não é isso? Sim. E você tem, assim, alguma pauta, assim, porque às vezes alguns políticos são ligados, sei lá, a causas ambientais, por exemplo, ou algum Não, setor ó, específico. eu, Raul, pessoalmente, eu tenho várias ideias. Mas como a unidade popular ela funciona dentro de uma lógica diferente, né? As minhas propostas, ou as propostas de qualquer parlamentar da Unidade Popular, elas são frutos de um debate interno. Então a gente tem um programa nacional e todas as nossas candidaturas vão implementar o programa nacional ou o seu reflexo nos seus estados, né? Por exemplo, a gente defende a política de frente de trabalho emergencial para reduzir a fome e o desemprego. Você geraria milhões de empregos rapidamente para quê? Para cuidar, por exemplo, de saneamento básico, construção de casas populares e resolver problemas que são do cotidiano do povo, né? A gente tem a questão ambiental, que é um tema que me é muito grato. Como é que você ajuda a superar o problema ambiental? Fazendo o esgotamento sanitário. Então, são medidas que a gente discute e constrói, mas todas coletivamente. Por exemplo, a gente defende o serviço público profissional. Somos contra a lógica de terceirização. A gente defende a reversão das privatizações, inclusive aquelas mais antigas, inclusive, por exemplo, do Poço de Libra, da CSN, apesar de algumas serem mais difíceis, né, dentro do atual ordenamento jurídico, da gente conseguir reverter. Mas a gente entende que essa reversão e voltar para o povo essas empresas é essencial. Né? E qual seria o meu papel no Senado? Justamente trabalhar para viabilizar essas propostas dentro do espectro legislativo, apresentando projetos de lei, lutando por recursos e fazendo o diálogo com a sociedade sobre isso. Por Entendi. exemplo, se o nosso candidato a presidente da República sendo eleito, Leonardo Péricles, dificilmente a gente vai ter a maioria do Congresso Nacional. Como que a gente entende que tem que ser travada a política? A gente acredita que é necessário chamar a população para o centro do debate, chamar a população através de plebiscitos. Será que o povo quer as privatizações? Por que não fazer um plebiscito para saber se eles querem que a Eletrobras continue privatizada ou se reverta a privatização do sistema Eletrobras? Vamos deixar o povo decidir. Por que não fazer isso para a SEDAI? Por que não fazer isso para a Petrobras, que vendeu dezenas de suas empresas, vendeu estruturas, vendeu oleoduto, vendeu refinaria e o preço do combustível chegou onde está? Por que isso? Que hoje existe um processo de alienação que é construído, inclusive, com a participação de uma parte da esquerda, no qual o povo é um coitado que não entende nada e que você precisa de uma alma iluminada para dizer o que é certo ou o que é errado. A gente tem discordância quanto a esse entendimento. Eu acredito que sim, há muita disparidade de informação, mas o povo, você discutindo com a população, ela entende e vai votar dentro daquilo que for mais avançado para a classe trabalhadora. Ele não vai votar para beneficiar o dono do Odebrecht, não vai votar para beneficiar o Jorge Lemann, que financia vários parlamentares. Inclusive, candidatos ao Senado aqui do Rio de Janeiro são apoiados por ele. Ele vai votar de acordo com as suas necessidades. Assim como votaram no Bolsonaro, assim como vão votar no Lula, ou em qualquer outro candidato. Mas o que precisa é dialogar olho no olho e falar, cara, esses daí estão te roubando, você vai pagar mais caro pela luz. Você quer pagar mais caro pela luz para dar lucro para esses especuladores? Eu acho que a resposta é bem simples, né? Pois é, sim. E deixa eu perguntar só mais uma coisa que eu acho muito Claro. importante, sem detalhes, é claro, porque é uma discussão muito ampla, não daria tempo aqui, claro. Mas quanto à reforma trabalhista, que foi passada ainda no governo Temer, né? E intensificada aí durante o governo Bolsonaro, aprofundada. A esquerda, eu sinto ela um pouco dividida, assim, ainda mais a candidatura do presidente Lula,
ela tem evitado falar em revogaço, por exemplo, revogar a reforma. Então, esse tema eu sinto que tem sido evitado. O seu partido, a Unidade Popular e você como candidato tem alguma posição, sem entrar em detalhes, né? Porque Não, eu tem muito posso tempo. entrar até em detalhes rápidos, mas em detalhes. Seria Nós pequenas vamos reformas, trabalhar, sim. nós vamos trabalhar para fazer uma reforma de verdade, ou seja, varrer todo esse entulho neoliberal que foi imposto na nossa legislação trabalhista, né? Ou seja, reverter as reformas neoliberais e, mais do que isso, lutar para aprofundar os direitos dos trabalhadores, garantindo a efetividade do direito de greve, que hoje não é garantido, garantindo uma jornada de trabalho de 6 horas diárias, porque diferente do que a burguesia defende, você botar a pessoa para trabalhar mais, vai gerar mais emprego. A gente sabe que isso é mentira. A gente precisa que as pessoas tenham uma jornada menor para conseguir viver mais e usufruir da vida, né? E com isso abrir espaço para novos postos de trabalho em outros turnos. Nós propomos, por exemplo, que emergencialmente desempregados, isso esteja garantido em lei, que desempregado tem direito ao passe livre para conseguir até mesmo procurar emprego, né? Porque é uma condição urgente, né? Você não consegue sair de casa, você não consegue emprego também. Então, o nosso compromisso é reverter todo esse entulho neoliberal. E sem poupar nenhum dos governos anteriores que fizeram pequenas alterações na legislação trabalhista e que também prejudicaram muito o trabalhador, né? Aí você pode ver, por exemplo, questões relativas ao uso do FAT, questões tributárias, porque de outra forma a gente vai estar fazendo mais do mesmo e não é para isso que a gente está se propondo e não é para isso que a gente construiu um partido, né? Então seria mais ou menos rever toda a legislação trabalhista que hoje está em vigor, mais ou menos isso. Revogando todas as medidas contrárias aos trabalhadores, que na Uhum. prática, nos últimos 30 anos, quase todas são contrárias, evidentemente. Mas, por exemplo, você tem medidas que ampliaram a licença maternidade. São Uhum. medidas importantes. A gente defende a ampliação, inclusive, da licença paternidade, porque é uma vergonha você só ter 5 dias, né, para ficar com seus filhos. Uhum. No serviço público você tem um prazo um pouco maior, mas também é insuficiente. Então, todas essas medidas têm que ser ponderadas e implementadas. Entendi. E quanto àquela classe dos entregadores tão importante na pandemia, por exemplo, né? Dos entregadores, né, de aplicativo e também dos motoristas particulares de aplicativos. Será que tem alguma chance de deles terem algum direito trabalhista? Porque hoje eles estão por conta própria, literalmente, né? Eu vi de um colega de um partido dizendo que antigamente, pelo menos o detentor dos meios de produção dava assim parte, por exemplo, do uniforme, dos instrumentos de trabalho, né? Sim. Hoje é tudo por conta própria do trabalhador na moto, o capacete. Acho que ele tem que comprar até o bagageiro, ou sei lá mais o que, né? Para levar o aplicativo atrás da moto. Então, tudo por conta do trabalhador. Será que tem alguma chance de reverter essa situação deles? Ou, de repente, é um nicho que tem que permanecer Não, assim, dos novos tempos? Não sei. é, é muito engraçado esse papo dos novos tempos, que normalmente os liberais defendem, né? Que a gente tem que se adequar às novas oportunidades de lucros que eles criam para eles próprios, né? Então, toda a nossa vida tem que se conformar a dar mais dinheiro para uma meia dúzia. Um dado interessante que, na medida em que explodiu a precariedade do trabalho no Brasil, também aumentou em muito o número de bilionários. Ou seja, a extrema pobreza da maioria permitiu a extrema riqueza de uma minoria. Então, o que é necessário? Você primeiro precisa mudar as leis trabalhistas de forma a estabelecer com clareza quais são os elementos do vínculo de trabalho. Eu entendo que, apesar de não haver, em tese, um controle de horário, existe sim uma relação de trabalho direta entre o trabalhador do aplicativo e essas empresas. Elas vão dizer que vão quebrar, elas vão dizer que não tem como se sustentar se você estabelecer o vínculo.
Mas eles sempre falam isso. Eles sempre falam que não vão conseguir funcionar se garantir algum direito. Os escravistas, os senhores escravos, os senhores de engenho, também falavam que a economia brasileira ia quebrar se você abolisse a escravidão. Quebrou? Não, se adaptou. E é muito bonito também que eles sempre falam que no capitalismo, a livre iniciativa, o capitalista, o burguês assume os riscos. Mas que risco é esse se toda vez você muda a legislação para beneficiá-los e dar mais direitos para eles e menos para os trabalhadores? Ora, cara, eu prefiro garantir que um trabalhador que atue como motoboy e sofra um acidente, fique com a perna quebrada, 3, 4, um mês, 2 meses sem conseguir trabalhar, tenha seu vínculo reconhecido com a empresa e ela perca uma parte do seu lucro por causa disso, do que deixar esse enorme passivo social, no qual tem levado milhares e milhões de jovens a trabalharem adoecidos e saírem muitas vezes abandonando seus estudos, trabalhando em jornadas de 10, 12, 14, 16 horas por dia para conseguir levar comida para casa. O que tem acontecido é que, por exemplo, o Uber ou qualquer outra empresa similar, ela busca substituir não o transporte privado, mas sim o transporte coletivo, praticando tarifas baixas, enquanto explora pra caramba essas pessoas. Evidentemente, você tem que criar outras alternativas de emprego, né, para garantir que ele tenha um direito, para garantir uma formalização dos trabalhos, mas também garantir também que o transporte público, que é precaríssimo, seja melhorado, né? Porque quem mora no Rio de Janeiro, como nós, sabe que nossos ônibus, na prática, só servem para dar lucro para os baratas da vida e não para atender efetivamente as necessidades da população. Exatamente. E, na sua opinião, também eu pergunto por que será que os trabalhadores de aplicativo, será que eu não vejo eles unidos em torno de algum sindicato? Não sei se eles têm sindicato. Eu não vejo, assim, eu vejo, tá, acho que tem uma liderança em São Paulo, o Galo, né? O Galo. O Galo em São Paulo, mas eles são numerosos no Brasil inteiro. A gente pode falar que é uma classe de trabalhadores de aplicativo, por exemplo, mas eu não vejo uma mobilização, uma unidade de mobilização, o sindicato. Você sabe se eles, o porquê disso? Será que eles não é novo? Existem algumas iniciativas para construir sindicatos, né? Mas qual o problema? Onde esses trabalhadores se encontram? Eles se encontram habitualmente? Eles se reúnem? Ele tem espaços de convivência entre esses trabalhadores? Não. É um trabalho tão precário, que até as condições de organização dificilmente estão presentes. Nós temos vários, na unidade popular, a gente tem muitos companheiros que trabalham como entregadores, né? De Uber Eats, pega a bicicleta do Itaú, pega a bicicleta, arruma uma bicicleta própria e se vira para conseguir completar a sua renda, né? E eles também repassam muitas informações sobre a visão dos seus colegas. Uma parte desses entregadores, eles embarcam na lógica do neoliberalismo, no discurso, né, de que eles são seus próprios patrões, que eles não devem, obediência a ninguém. Só que tem um problema. Se você não está disponível naqueles horários, o aplicativo te bota na geladeira, rebaixa a sua posição. Se você recusa a corrida, ele rebaixa a sua posição. Ou seja, na prática, existe toda uma lógica de controle sobre o trabalho desses jovens, e a grande maioria dos entregadores são jovens, que, que configura sim uma relação de trabalho, né? Só que o discurso neoliberal, e a gente é disputado por isso o tempo todo, do empreendedorismo, acaba sendo absorvido por muitos deles, né? Além, é claro, de uma rebeldia da juventude de não querer admitir que está recebendo ordens, né? Uhum. De certa maneira, ele tem uma autonomia para estabelecer os seus horários. Mas essa autonomia ela poderia ser obtida de outras maneiras. Mesmo com trabalho assalariado, você pode ter flexibilidade de horário. Você deve ter flexibilidade de horário, né? Não exclui, né? Não exclui ter flexibilidade Não, de não horário e exclui o exclui. direito trabalhista, né? Exatamente. Mas dentro do discurso estabelecido, que na mídia coloca, que na grande imprensa, nas redes sociais,
essas coisas, em tese, serem excludentes. A gente sabe que não, mas o discurso dominante coloca isso. Sim, sim, mas, bom, eu acho que a esquerda vai ter um trabalho hercúleo aí pela frente, porque o discurso neoliberal, ele, digamos, ele tá em alta agora, né? Graças Sim. também a Bolsonaro, tá, mesmo com todo o cenário econômico que a gente está, o discurso permanece. Eu vi amigos meus de classe média baixa defendendo bilionários, por exemplo, entendeu? Contra a É taxação contra a taxação do de grandes fortunas ao P a favor pois é, da taxação. e até de lucro, de taxação de lucros e dividendos, e, sabe? E mesmo com a gente argumentando que em países como França e Estados Unidos, o imposto sobre herança pode chegar a 40%, 60% na França, eles não Sim. concordam, sabe? Então, vocês vão ter, a esquerda tem um trabalho muito difícil e longo pela frente, porque tem que ganhar também no discurso, Sim, né? sim, sim. Não só nas eleições. Porque é aquilo, é muito engraçado, né? A pessoa tem uma chance infinitesimal de virar bilionário. Mas certamente, se os bilionários forem tributados, a vida de todo mundo vai melhorar. Ele prefere essa aposta, essa loteria, que na prática é inalcançável, de um dia virar bilionário. Quantas pessoas viram bilionárias? Quantos são bilionários? E mais do que isso, quais eram as famílias deles? Eram famílias da classe trabalhadora ou já vinham de famílias ricas? Em sua maioria eram herdeiros. Alguns até aumentaram suas fortunas, eu não nego isso. Mas eles já eram ricos antes. Ninguém, eles não passavam necessidade, né? Alguns até criam histórias fantasiosas. Isso tem um termo técnico que faz um storyteller, né, que alguns chamam, contando uma origem humilde, que ele construiu sua empresa na garagem. Só que eles esquecem de falar que receberam 100 mil de um tio, 80 mil do outro, receberam um aporte de 1 milhão de um investidor e assim montaram seu império. Ou seja, muito contato, muita amizade, muitos parentes, e gente rica, né? Ajudando gente rica, e nunca ajudando trabalhadores com boas ideias. Pelo É, contrário, a história nos mostra que grandes inventores, por exemplo, como Nikola Tesla, que era um homem da classe trabalhadora brilhante, tiveram seus inventos roubados por grandes empresários como Thomas Edison, né? Que se apropriou de várias invenções de Tesla. E sim. isso se repete até hoje, né? Eu acho que o que me causa espanto também é que alguns dos empresários mais admirados assim são pessoas do varejo, sabe? Que do varejo, venda de varejo pela internet, como o Magazine Luiza ou o Luciano Hang da Havan e etc, né? E aquele outro que quebrou também, Ricardo Eletro. Nada contra esse tipo de negócio, mas a gente sabe que eles se tornaram, na verdade, como um banco de empréstimo a altíssimos juros para que as pessoas mais pobres pudessem comprar eletrodomésticos, né? Então, eles ganharam muito praticamente emprestando dinheiro, né? Sim. O sujeito acaba pagando duas vezes o valor da TV, do liquidificador e da geladeira, né? Afinal de pagamento, né? De todas as Sim. parcelas. Então, E assim, no Luciano Hang ainda tem um agravante de várias denúncias, né? De sonegação nos negócios dele, né? Então não é sonegação. só. É um discurso Não é... muito furado, olha, porque eles dizem que menos Estado, o Estado não tem que intervir, mas eles pegam empréstimos subsidiados pelo governo. Então, por que não pegam empréstimo no mercado privado? Por que não vão aos bancos pedir empréstimo, já que o Estado não tem que se meter? Mas, E eles teriam como dar garantias, né? Quem não tem como dar garantia é a Dona Maria. É o seu João, que às vezes tem um pequeno negócio, você pede uma garantia, ele não tem, né? Inclusive, isso foi muito comum na pandemia. Pequenos comerciantes tinham a sua barraquinha, o seu pequeno comércio. Veio a pandemia, fecharam para se proteger. E aí, o que eles fazem? Ah, eles têm imóveis, têm outras fontes de renda para garantir o empréstimo? Não tem, então não consegui empréstimo. Enquanto os Lucianos Rangs, a Magazine Luiza, os Jorge Lemans da vida obtiveram todas as benesses do governo federal, né? Não é à toa que o Paulo Guedes, naquele vídeo daquela reunião que vazou, além de dizer que ia botar uma granada no bolso para matar os servidores, ele também disse que tinha que dar dinheiro para os ricos, porque eram os ricos que iam dar dinheiros para eles, né?
Agora o eles fica a dúvida se é para o próprio governo ou para o grupo do Bolsonaro. Ele disse que seria um mau negócio, algo assim, a Sim, dá dinheiro para emprestar pobre. para pequenos negócios, porque não deu razão, mas a opinião dele foi essa, né? Não era um bom negócio financiar, né, conceder financiamento a pequenos negócios, sim para os grandes. É ideológico, porque ele é um homem da burguesia, então ele defende o quê? Os interesses da burguesia. Um pequeno comerciante, na prática, na verdade, apesar do discurso hegemônico dizer o contrário, ele é um homem da classe trabalhadora, uma mulher da classe trabalhadora. Ele vive do próprio trabalho. Ah, não, ele tem mais dois, três que trabalham com ele. Mas, em suma, se ele não trabalhar, ele não vai viver de rendas. Ele necessita trabalhar para viver, né? Então, o filho da classe trabalhadora, apesar que está numa condição que poderia se chamar de aristocracia proletária, está numa condição financeira um pouco melhor. Mas em qualquer crise, ele vai voltar a ser tão proletarizado quanto qualquer um de nós que não tem um negócio, né? Está muito mais perto dos famintos do que daqueles que sentam, daquele 0,001% que se banqueteiam com a riqueza do Brasil. Sim, sim. Bom, então essa era uma curiosidade, saber a sua opinião sobre a reforma trabalhista. Tinha muita coisa para falar, mas a gente já está quase a. Quase uma hora. Então, assim, eu estou à disposição, mas tinha muita coisa para perguntar, mas, por exemplo, Faz sobre mais uma pergunta que eu me disciplino para falar rápido. Tá bom. Na verdade, seriam duas. Quanto à reforma da Previdência, se seria possível fazer alguma coisa ou não. Revogação das medidas e ampliação dos direitos previdenciários, especialmente para pessoas que tenham problemas de saúde, né? Que muitas vezes elas têm dificuldade de acesso ao sistema previdenciário e mesmo da formalização do trabalho. Ele não Uhum. consegue trabalho formal, então não consegue se aposentar. E a gente acredita que é urgente resolver isso. Entendi. Reforma mais ou menos para pelo menos voltar mais ou menos ao modelo anterior, de Não, datas, de cálculo de tempo. não. A gente quer retornar ao que era antes da FHC, Tá. Ah, sim. mas facilitando os mecanismos de acesso, incorporando os novos mecanismos de acesso ao sistema previdenciário de forma mais democrática, né? Porque alguns setores que não eram abarcados pelo sistema previdenciário passaram a ser, né? A gente quer manter esses avanços, mas retrocedendo a questão de idade, direitos lá atrás, né? Porque até no Porque, governo do Lula houve uma mini reforma, sim, né, 2003, foi a reforma da Previdência. Pois é, que Inclusive, vou trabalhar alguns anos a mais graças ao Lula. E entendi. outros tantos graças aos outros, né, sucessores. Entendi. Bom, mais uma é sobre a questão da liberação de armas, né? Que o Bolsonaro conseguiu a liberação de armas, inclusive de grosso calibre, mediante decreto-lei, né? Porque a É, legislação, salvo engano, não foi alterada, salvo engano. um decreto, são decretos. É um decreto, né? Decreto-lei já É, decreto. não tem mais. Tá, e decreto. E então, qual seria a sua posição assim sobre o armamento, Olha, sobre essa legislação específica? sobre a legislação do Bolsonaro, é um absurdo. Na prática é para armar miliciano, armar traficante. Inclusive, esses dias prenderam identificaram um membro do PCC que comprava armas legalizadas, né? Você conhece alguém que precisa de 15 fuzis de assalto? Eu não conheço, só bandido. Mas a legislação do Bolsonaro permite que se compre 15 fuzis de assalto de uma única vez. Você pode ter centenas de armas estocadas. Um país onde o povo ganha R$ 1.212 de salário mínimo e uma arma custa 5, 6, 10, 20 mil, a liberação de armas é uma falácia. É para armar, sim, grupos criminosos e grupos empresariais. É para criar milícias armadas para ameaçar a própria população. Não é uma discussão séria o que o Bolsonaro faz. Né? O povo não tem dinheiro para comer. Vai comprar pistola? Então, Porque, como eu estava conversando também com um amigo, não é só comprar a pistola, é a munição, o curso, as licenças, as certidões, é inviável para. cada, cada projétil, acho que 380 é um PF. É um prato feito.
E o cara precisa dar vários tiros para conseguir o registro. Então ele tem que deixar de comer vários PFs para conseguir fazer um curso de tiro. É vergonhoso o que o Bolsonaro está fazendo. É para armar mesmo bandido. Sim, não houve nenhum programa tipo para facilitar a Me compra de arma minha armas. vida. É verdade, eu brinco com isso, mas assim, se fosse um programa, se fosse um objetivo armar a população, teria Não, isso sim, eles não querem. teria um financiamento para, por exemplo, financiar a compra de armas por quilombolas, por aqueles que são ameaçados por grileiros, por Não, mas seringueiros. guerrilheiro consegue comprar arma. O guerrilheiro vai armar, vai ter Pois é, arma. a população que é vítima de violência nas periferias, nas favelas, Mulheres negras. E me mulheres. diga uma coisa, me diga uma coisa. Duas pessoas, um branco louro levando uma arma dentro do carro e um negro morador de periferia com uma arma. Qual deles você acha que vai levar um tiro da polícia? Sim, vou deixar o Sem Pedro pensar. sequer, sem, eu não tenho sombra de dúvidas de quem vai ser assassinado pela polícia, mesmo estando correto. Tem inclusive um vídeo de humor no norte-americano que eles fazem uma sátira ao NRA, National Rifle Association, que é o lobby que recebe dinheiro das empresas de armas dos Estados Unidos. Mostram dois homens brancos defendendo porte de armas, aí chega um homem negro com vestimentas de panteras negras defendendo o direito das pessoas se armarem. Logo depois, os dois homens brancos mudam de ideia. Não, mas tem que ver os antecedentes. Né? Aham, Aí ele responde, mas e meu direito constitucional? Né? Aqui entendo. no Brasil é a mesma coisa. A mesma coisa. A arma é para rico e para bandido. Sejam eles da milícia ou do tráfico, é quem tem dinheiro para comprar arma no Brasil. Pessoas normais têm outras prioridades, né? Sim, se houvesse um programa para compra de armas da população pobre e ameaçada, Indígenas, quilombolas, aí, indígenas, aí são outros seringueiros, 500. seringueiros, as pessoas que estão em assentamentos, né, do MST, por exemplo, Líder ambiental. líderes também, se tivesse um programa para aquisição de financiamento, né, para aquisição de armas, eu acreditaria no discurso de armar a população livre, a população que está armada, se defende. Eu acreditaria, mas a gente sabe Que não é isso. não é isso. Então, bom, essas eram as minhas perguntas que eu tinha, assim, minhas dúvidas, na verdade, assim. E então você fica à vontade para dar o É. recado. Agora a gente pode falar para os seus eleitores, né? O recado geral. Fica à vontade. Bem, primeiro eu gostaria de agradecer ao companheiro pelo espaço, é sempre bom estar dialogando, e mais do que isso, falando sobre as propostas da Unidade Popular, esse partido jovem que a gente construiu com tanto esforço, e que eu acredito que vai cumprir um papel fundamental nessas eleições, denunciando a política do Bolsonaro, que não se limita a ele, né? Mas é uma política econômica com base no neoliberalismo, que a gente já viu várias expressões em Collor, em FHC, mesmo em determinadas políticas de Lula e de Dilma. São políticas que visam destruir as relações de trabalho e submeter a classe trabalhadora ao maior grau de exploração possível, né? Nós, da Unidade Popular, optamos justamente por lançar um candidato à presidência, candidatos ao governo do Estado, justamente para poder fazer essa disputa, esse debate com a população, apresentando nossas candidaturas pelo que nós somos. Somos trabalhadores, igual aos milhões e milhões de brasileiros que estão aí fora buscando uma alternativa de organização política, né? É um partido que tenta internamente garantir a proporcionalidade entre mulheres, entre negros, entre quilombolas, que reflita a diversidade da nossa população. E mais do que isso, é um partido que eu acredito que nos próximos anos vai crescer e deixar de ser um partido de alguns milhares para ser um partido de muitos milhões. Porque é essa transformação que a gente precisa no Brasil para construir tanto o poder popular, né, a participação do povo efetiva no dia a dia da política, mas também trilhar o caminho do socialismo. E apenas para fechar mesmo, eu tenho dois convites. Primeiro, dia 11, estar nas ruas nessa próxima quinta-feira, junto com os estudantes, e no dia de 7 de setembro, ir às ruas contra a política do genocida Bolsonaro, que planeja dar um golpe. Não sei se ele vai conseguir, mas eu tenho certeza que se tiverem milhões e milhões de trabalhadores e trabalhadoras nas ruas, ele vai recuar e ele, seus generais, vão botar a viola no saco e respeitar a vontade popular. Só isso, muito obrigado.
Entendi. O Raul, eu que agradeço muito pelo tempo, pela seu conhecimento, eu agradeço muito e boa sorte na campanha, então, Para todos nós. tá bom? Um grande abraço, Valeu, então. cara. Abração.